Fala pessoal, hoje é a manhã do quarto dia aqui no Japão. Eu já tô com a minha mala pronta, inclusive para ir para Nagoya. A gente tá saindo de Tóquio hoje e eu queria compartilhar com vocês as principais lições desses últimos, na verdade, 2 dias, não só um dia, 2 dias, um dia e meio. O programa começou ontem à tarde e foi muito corrido, eu não tive tempo de gravar o vídeo, então eu vou juntar esses 2 dias. E assim, vai ser um grande desafio esses vídeos, porque em um dia e meio eu já devo ter umas 60 páginas de anotação. Depois, inclusive, vou mostrar como eu venho organizando as minhas anotações, porque a gente aprendeu a fazer isso de uma maneira muito lean, muito fácil, muito organizada, para depois conseguir utilizar todo esse conhecimento e levar para a equipe, levar para outros lugares, que é o que a gente quer fazer. Mas vamos lá, primeiro queria compartilhar com vocês que a gente começou a viagem, a primeira palestra do Paul Waker, a primeira coisa que ele falou foi que essa seria uma viagem sobre contraste. E eu não entendi muito bem, ele inclusive colocou a foto nossa sem contraste, assim, né, para simbolizar isso, e eu não entendi o que ele quis dizer. E agora, um dia e meio depois, eu estava refletindo agora cedo sobre isso, porque parece que eu estou aqui e eu me tornei 10 vezes mais desleixado do que eu já sou. Parece que tudo dá errado do que eu vou fazer, e dá errado e não funciona, mas não é que eu me tornei mais desleixado aqui. Eu sempre fui desse jeito, só que o contraste é muito grande. A diferença entre o que os japoneses estão fazendo com seus processos e como eles seguem esses processos todos os dias, em todos os lugares. Eu não estou falando de fábricas, de indústria, eu estou falando do dia a dia. Aqui em Tóquio a gente foi visitar uma empresa, daqui a pouco eu vou contar sobre ela, que foi a empresa do Trem Bala, muito interessante, tivemos uma palestra fantástica, depois pudemos acompanhar alguns processos, mas eu não estou falando nem só disso, eu estou falando da forma como eles tomam café da manhã, como eles almoçam, como eles arrumam o quarto, como eles tomam banho, como eles vão na sauna, tudo, os processos são muito bem pensados, como eles usam o elevador, e eles mantêm esses processos rigorosamente padronizados para não ter variação. A variação é muito pequena, porque se você tem muita variação, você não sabe o que vai acontecer. E eles querem viver num ambiente estável e seguro, porque segurança em primeiro lugar. Então, quando a gente passa nos canteiros de obra, tudo é extremamente organizado e padronizado. E você vê poucas pessoas com equipamentos de segurança. Ou os equipamentos de segurança são até mais simples do que o que a gente usa no Brasil. Por que isso? Porque eles criam um ambiente em que o ambiente gera segurança. O ambiente tem pouca variação que faz com que isso seja seguro. A gente estava passando, e isso é muito fácil de ver. Vou mostrar aqui algumas fotos para vocês desses canteiros de obra extremamente organizados e limpos, sem as paredes, a forma de sinalização visual das entradas para que as pessoas não batam a cabeça, o cuidado de colocar fitas no chão para que a poeira não saia por baixo e não suje a rua. Eles estão desenhando processos. O que até agora a minha percepção é que os japoneses estão sendo capacitados, porque a educação leva a isso, e a gente vai visitar uma escola daqui a alguns dias, e eu acho que isso vai ficar mais claro para mim. A educação faz com que eles sejam grandes engenheiros de processo, para pensar em bons processos em tudo que eles fazem. E esse contraste dessa cultura, que ela não é uma cultura que acontece por acaso, não tem a ver com genética, porque o Japão não era assim. Inclusive a gente estudou muito nesses últimos 2 dias sobre a história do Japão e o que vem levando o Japão a estar nesse nível. Então não é nada casual, as coisas são pensadas de forma deliberada, de forma intencional para ser do jeito que são.
todos são verdadeiros engenheiros de processo em tudo que eles fazem. E a gente começou o programa, a gente está vivenciando isso. A gente começou o programa recebendo essa mochilinha, que é uma mochila de levar aqui na frente. Ajuda muito, achei muito legal, nunca tinha usado, achei muito interessante. Foi a única coisa que eles deram junto com essa garrafa. Essa é uma garrafa japonesa, fabricada no Japão, de excelente qualidade. Eu coloquei gelo nela há 2 dias, o gelo está aqui ainda, estou só enchendo água e ela ainda está com algum pouco de gelo. E aqui tem alguns termos que a gente vem aprendendo e tem ajudado muito, na verdade, no dia a dia. E tem alguns termos chaves que explicam sobre essa cultura japonesa. E um que nos chamou muita atenção foi o termo soji, que é limpeza. Isso fica evidente em todos os lugares, independente se é um lugar extremamente turístico como um templo que está aqui próximo do hotel, que é maravilhoso, lindo, lotado de turista, mas você não vê um papel no chão, em nenhum lugar, nem nas ruas principais, nem nos becos fora do templo, onde deveria ser sujo, porque atrás dos restaurantes, atrás dos bares, é impecável. E não é raro a gente ver pessoas pegando lixo na rua e colocando dentro do bolso para manter o ambiente limpo. Inclusive é muito difícil achar latas de lixo. Outro dia eu estava caminhando e eu fiquei quase 2 horas com o papel na mão até eu conseguir encontrar uma lata de lixo. Então é interessante isso. Não tem lixo, não tem latas de lixo, mas também não tem lixo no chão. E porque eles praticam soji todos os dias. Isso vem dos templos budistas. É uma prática de limpar o templo de manhã cedo. A primeira coisa que os monges fazem é limpar o templo. E muitas pessoas fazem isso aqui. A gente vê as pessoas de manhã cedo limpando as suas calçadas, limpando as coisas. E a Toyota levou isso para dentro da fábrica. O que eles fazem de manhã? 3S? Limpar, organizar, padronizar. Limpar, organizar, padronizar. Todo dia de manhã eu começo o dia com essa cabeça de limpeza para eliminar a deterioração das coisas. As coisas são muito bem mantidas. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou mostrar um vídeo agora para vocês sobre isso. Estou aqui agora perto do templo, de um dos maiores templos do Japão. E tem muitos detalhes impressionantes, mas eu queria mostrar uma coisa para vocês que me chamou a atenção. Primeiro, tá vendo essa torre aqui? Ela fica ao lado do templo. O templo é esse, essa aqui é a parte de trás do templo. Vou expandir. Tudo aqui no Japão tem um porquê. Nande é porquê em japonês. Tudo tem uma função e uma forma. A função dessa torre é funcionar como um para-raio para o templo. A forma dela são 5 andares representando 5 elementos da natureza. Então é uma forma para a espiritualidade e uma função de para-raio. E aqui na parte de trás do templo, eu queria mostrar para vocês, olha a qualidade da pintura, o padrão que eles mantêm essa estrutura que tem mais de 1000 anos. Eles estão mantendo tudo num padrão extremamente elevado de qualidade. Você não vê uma pintura lascada, nada riscado. É realmente impressionante. E sem dúvida a Toyota tirou dessa cultura presente no Japão, mas construída de forma não acidental. Essa cultura de manter as coisas impecáveis, de deixar melhor do que estava quando encontrou. Eu estou agora no vestiário da sauna aqui do hotel. E esse é um hotel de sauna, depois eu vou colocar alguns vídeos para vocês verem como funciona isso. Mas é algo muito comum aqui no Japão. Inclusive as pessoas para relaxar vêm desse tipo de hotel. E enquanto a gente para relaxar assiste um filme e fica no celular, eles fazem isso. Então já explica muito dessa cultura maravilhosa. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês que me chamou a atenção. Aqui no canto tem esse mop e com uma placa dizendo o seguinte: por favor, nos ajude também.
É claro que os nossos membros, né, a equipe de limpeza, vai fazer limpeza nas suas rondas, nas suas rotinas. Mas caso você veja alguma coisa que precisa limpar, por favor, faça também e devolva o mop no lugar. Esse senso de limpeza, SODI, se eu não me engano, depois eu vou confirmar se essa é a palavra certa e coloco aqui, ele é muito presente em todos os lugares. As pessoas realmente deixam melhor do que estava quando elas encontraram aquele lugar. É impressionante e vocês vão ver isso em diversos momentos aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar é sobre uma palestra que nós tivemos com o Sr. Yabe. Ele é diretor da equipe de limpeza do Shinkansen, do trem-bala. E ele foi responsável por criar esse fenômeno japonês com a sua equipe de limpeza. E foi muito interessante a palestra, especialmente porque nós estamos planejando um evento no Brasil, agora no final do ano, a Conexão Liderança, junto com o Manuel de Braorti, a Letícia Miura lá de São Gotardo, a Ana Flávia e a nossa equipe, e o tema, o desafio desse ano, e a ideia desse evento é que todo ano tenha um desafio novo. E o desafio desse ano é como fazer com que as pessoas sintam orgulho de trabalhar na agricultura. E a palestra do Sr. Yabe foi exatamente sobre isso. Como ele fez para que os trabalhadores que trabalham na limpeza do trem, na limpeza, fossem as pessoas que tivessem o maior orgulho de fazer o que fazem. Eles são realmente celebridades dentro do Japão. E são pessoas que trabalham na limpeza. Porque eles conseguiram fazer o que é chamado do milagre de 7 minutos. Talvez vocês já tenham visto, isso já passou na televisão brasileira. Eles limpam um trem inteiro, todos os vagões do trem, em 7 minutos. Uma equipe de 23 pessoas limpa um trem em que provavelmente algumas centenas de pessoas acabaram de sair em 7 minutos. Por que em 7 minutos? Isso é interessante. O trem só pode ficar na estação 12 minutos. Quando ele chega, ele fica 12 minutos e ele tem que sair, porque as coisas são muito sincronizadas. Há 5 minutos atrás tem um outro trem chegando, ele precisa sair para dar tempo do outro chegar e ter uma margem de segurança em primeiro lugar. Então ele tem que ficar 12 minutos. Eles precisam de 2 minutos para as pessoas descerem do trem. E mais 3 minutos para todo mundo entrar no trem. Sim, 200, 300 pessoas entram no trem em 3 minutos. Isso é impressionante. Uma maneira muito coordenada, muito organizada, com sinalização visual, com respeito. E aí, como precisa de 2 minutos para esvaziar o trem e 3 minutos para todo mundo entrar no trem, sobra 7 minutos para eles fazerem a limpeza e deixar o trem impecável. E eles têm processos muito organizados, só que o trem está sempre muito limpo. Isso é, na verdade, o grande segredo. Eles mantêm tão limpo que as pessoas querem manter limpo e aí facilita a limpeza depois. Mas teve uma coisa que o Sr. Yabe trouxe pra gente. Ele começou a palestra dele perguntando o que é Kaizen. O que é Kaizen? E todo mundo falou, Kaizen é melhoria contínua, é fazer um pouquinho melhor todos os dias, mudar para melhor. E ele falou, vocês não entendem o que é Kaizen de verdade. Kaizen é muito mais profundo que isso. E ele começou a desenhar na lousa. Primeiro, o cliente. A gente faz aquilo que o nosso cliente precisa e a gente quer facilitar a vida do cliente. Ele parou aqui, virou pra gente e falou, vocês fazem Kaizen pensando nisso. Pensando no cliente, em atender 100% o cliente. Não está 100% errado, porque esse é o foco do Kaizen, atender o cliente. Mas a gente leva isso de uma maneira muito mais profunda. Kaizen tem a ver com o trabalho que as pessoas estão fazendo para atender o cliente. Como que os processos estão organizados
que levam a qualidade e excelência que o meu cliente vai receber. E eu preciso, como líder, desenvolver as pessoas para que elas sejam capazes de enxergar problemas nos processos e melhorar os próprios processos. E eu preciso reconhecer o que as pessoas estão fazendo. E eu preciso mostrar para o meu cliente as melhorias que as pessoas da minha equipe estão fazendo. Porque se eu reconhecer e o cliente reconhecer, a pessoa sente orgulho do que ela está fazendo. Então, o Kaizen é a base para fazer com que as pessoas sintam orgulho do que elas estão fazendo. Não só do trabalho e de como elas atendem o cliente, mas das melhorias que elas estão executando no dia a dia. E ele começou a mostrar exemplos disso, que eu vou deixar para contar para vocês depois. E eu vou organizar uma palestra só sobre isso, porque é realmente muito interessante. Porque com esse pensamento, essa base, ele fez com que a equipe que trabalha no Shinkansen hoje sinta um orgulho extremo de fazer o que faz. Todo mundo quer trabalhar lá, porque elas são verdadeiras celebridades dentro do Japão. E a base disso é Kaizen. Ele chamou isso de criar um solo fértil, porque não adianta nada um líder gostar de Lean e querer implantar ferramentas Lean, e aí começa a colocar ferramentas em prática, mas elas não dão o resultado que ele esperava, porque o solo não está fértil, as sementes não foram plantadas num solo fértil. Ele usou essa analogia, inclusive. E o Kaizen, com uma profundidade muito maior, é o que vai fertilizar esse solo e fazer com que as pessoas tenham orgulho de fazer o que fazem e comecem a girar essa roda da melhoria contínua. E aí é interessante porque a própria melhoria contínua leva à melhoria contínua, né? O Kaizen, só que é o Kaizen com um olhar para o processo, o foco é no processo. Como que eu faço bons processos? Como que eu vou para o Gemba melhorar processos? Junto da minha equipe, desenvolver as pessoas, reconhecendo as pessoas. Ele falou muito sobre a importância de você reconhecer quem está fazendo o certo e muitas vezes não se preocupar com quem está fazendo errado. A gente às vezes perde muito tempo se preocupando com quem está fazendo errado e deixa de reconhecer essa grande parte ali silenciosa que está fazendo as coisas certinhas. Elas não são reconhecidas. Ele falou muito sobre isso, depois eu vou trazer mais. E eu acho que está ficando longo o vídeo, então eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse meu compartilhamento. Isso está sendo um Hansei para mim, porque eu estou falando e refletindo e pensando sobre tudo que a gente aprendeu. E então espero que vocês tenham gostado. E para terminar, eu queria fechar aqui com uma palavra que a gente aprendeu. Yakusoku Mamoru. Não sei se eu estou pronunciando certo, provavelmente não. Que significa eu vou manter as minhas promessas. Eles estão aprendendo isso todos os dias. Eu vou manter as minhas promessas. E eu vou fazer o meu melhor para manter as minhas promessas. Fazer o meu melhor, depois eu vou encontrar essa palavra que eu não estou encontrando aqui. Mas isso é muito interessante. Isso eles estão aprendendo desde criança. Inclusive, eu vou aproveitar e compartilhar mais uma coisa com vocês que a gente aprendeu. Uma das bases da cultura japonesa é a cultura do chá, é a cerimônia do chá. Porque na cerimônia do chá, eles aprendem muitos desses conceitos. É algo tão simples como tomar um chá, mas eles transformaram algo trivial em uma arte. E a gente teve a oportunidade de fazer isso. E nessa pequena cerimônia, você pode ensinar e desenvolver todas essas habilidades que a gente vem conversando. Então, algo muito interessante. E espero poder depois levar mais isso também para vocês de outras maneiras. E um grande abraço, a gente encontra no próximo vídeo. E hoje vai ser um dia cheio, nós vamos para Nagoya e vamos visitar algumas empresas, algumas indústrias. Tenho certeza que vai ser muito legal.
Um grande abraço.